Provérbios, capítulo 24, versículo 30 até ao versículo 34. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei a pensar. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Podemos ficar sentados. Hoje, ao entrarmos no assunto da preguiça, eu gostava de fazer algumas notas prévias. Até para justificar a razão pela qual decidimos estudar o tema da preguiça durante 6 semanas. Os irmãos já me ouviram, aqueles que fazem parte desta comunidade já me ouviram a dizer isto algumas vezes, e eu vou voltar a repetir. Nós reconhecemos, enquanto comunidade cristã, que neste momento junta duas comunidades diferentes, a Igreja Batista São Domingos de Benfica à segunda Igreja Batista de Lisboa, que temos feito um caminho onde regressar à Bíblia é uma prioridade. A doutrina, que hoje em dia pode ser até uma palavra pouco charmosa, a doutrina, a teologia, aquilo em que se crê, o credo, se quisermos, é uma das características que nesta Igreja nós enfatizamos sem pedir desculpas a ninguém. E eu diria que os resultados do facto de sermos uma Igreja que enfatiza o regresso à palavra, vêem-se na renovação da fé de muitas pessoas, que tendo crescido na Igreja, afirmam hoje em dia estarem num período onde a sua fé está a ser refrescada. Por outro lado, um dos resultados de sermos uma Igreja que coloca a Bíblia no centro é também para muitos que estavam mesmo afastados do caminho de Deus. Tem estado a regressar. E isso, como podem compreender, deixa-nos muito satisfeitos. Obrigado, dizemos a Deus, de cada vez onde nos, domingo após domingo, deixamos claro a mensagem. A Bíblia tem de estar no centro da nossa adoração. Temos procurado isto e, pela graça de Deus, creio que Deus nos tem concedido. Temos caminho pela frente, mas Deus tem-nos concedido muitas coisas nesta área. Mas também temos reconhecido que nos falta maturidade quando não conseguimos aplicar esta doutrina, quando não conseguimos aplicar este conhecimento teológico, quando não conseguimos aplicar as nossas declarações de fé ao nosso serviço. E por isso temos falado de serviço durante muito tempo. Serviço esse que esperemos que seja feito dentro da própria Igreja, mas também fora da Igreja. Nós, quando falamos em serviço, estamos a falar num horizonte imediato, que é as pessoas trabalharem e isso ser visível aqui, mas é as pessoas trabalharem enquanto corpo de Cristo e ser visível mesmo na vida daqueles que ainda nem sequer creem. Tudo isso colocamos dentro deste âmbito do serviço. Por isso, e eu estou a tentar resumir um bocadinho, a debilidade do nosso serviço tem a ver, temos chegado a esta conclusão, com a debilidade da nossa própria fé. Ou seja, se a nossa fé ainda não se mostra consistentemente na área do serviço, a conclusão que nós estamos a tirar é que nós estamos a pecar não confiando e praticando aquilo que o Espírito Santo planeou para nós. E mais à frente vou voltar a este assunto. Mas podemos já dizer isto. Não é preciso uma análise muito metafísica para entender que há alguma parte, e que eu diria que é muito considerável, do problema de ainda não sermos uma igreja com muito serviço, tem a ver com o pecado da preguiça. E a nossa oração, agora que começamos esta série, é que o Senhor nos ajude para que, se nós temos de ser confrontados com o pecado da preguiça, que o Espírito Santo possa fazer através da explanação da Palavra de Deus.
Durante 6 semanas o plano é este. Vamos falar em diversos textos bíblicos, desde o Velho até ao Novo Testamento, apresentando perspectivas diferentes sobre o pecado da preguiça. E hoje nós vamos estar no livro de Provérbios, já lemos essa passagem, onde, essencialmente, a preguiça é apresentada como o contrário da sabedoria. A preguiça é apresentada no livro de Provérbios, essencialmente, como o contrário de ser inteligente. Vou fazer agora rapidamente um sumário do plano futuro. Se Deus permitir, na segunda semana, próximo domingo, nós vamos estar na segunda carta de Pedro, 1, 5 a 9, onde a preguiça será apresentada como ignorância. Não tanto como tolice, mas como ignorância. Na terceira semana estaremos em Hebreus 6, 11 e 12, onde a preguiça é apresentada como negligência. Na quarta semana estaremos em Amós 6, 1 a 7, onde a preguiça será apresentada como corrupção. Na quinta semana estaremos em 2 Coríntios 7 a 10, onde a preguiça será apresentada como tristeza. E deixem-me só fazer uma nota acerca disto. O objetivo da Igreja não é condenar ninguém para aqueles que, como eu, sentem a tentação do pecado da preguiça. Até porque há algumas das manifestações da preguiça que às vezes não são apenas vertidas em não fazer nada. A questão da tristeza, quando nós falarmos acerca da tristeza, vamos perceber que muitas vezes uma das ligações que está feita à preguiça é um problema de tristeza, se quisermos até de melancolia. E isso falaremos na quinta semana, em 2 Coríntios 7 a 10. Na sexta semana, que será a última, vamos estar em Mateus 25, 14 a 30, onde a preguiça é apresentada como merecedora de castigo. Queremos que no final desta, deixa-me dizer assim, guerra à preguiça, possamos estar mais disponíveis para o trabalho do Espírito Santo. Hoje vamos para o livro de Provérbios no geral e para este texto que lemos no particular. E para isso é útil notar algumas das características acerca do livro de Jó. E agora, por favor, respondam. Vou fazer perguntas muito simples e gostaria de ouvir uma resposta da congregação. O livro de Jó, no Velho Testamento, faz parte de um conjunto de livros ao qual é chamado os livros de sabedoria ou sapiência ou ainda poéticos, não é? E claro, vamos dizê-los. São quantos? 5. Não, é bom que não tenhamos dúvidas acerca disso. São 5. Vamos dizê-los com muita convicção. O primeiro é o livro de... Não, o primeiro é o livro de Jó. Eu sei que nós não lemos Jó há muito tempo, não é? Eu sei. O livro de Jó faz parte deste conjunto de livros, ok? O livro de Jó, a seguir o livro de Salmos, a seguir o livro de Provérbios, a seguir o livro de Eclesiastes e a seguir o livro de Cantares de Salomão. Okay. Lembram-se quando nós entramos no livro de Jó, que não foi assim há tanto tempo, quando nós entramos no livro de Jó, uma das coisas que falámos, não sei se recordam, é que o livro de Jó em particular e o livro de, lembram-se, um outro livro dentro destes 5, lembram-se? Eu sei que isto agora é mais exigente. O livro de... Era o livro de Jó e um outro livro destes 5 eram um bocado diferentes dos outros 3. Lembram-se? Era Jó e o livro de Eclesiastes. Porquê? Porque sendo livros de sabedoria, no contexto do Velho Testamento, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, de alguma maneira, questionava a sabedoria dita mais tradicional. Não quer dizer que o livro de Jó e o livro de Eclesiastes sejam contra o livro de Salmos, Provérbios e Cantares. Mas quer dizer que a maneira como o livro de Jó e de Eclesiastes se apresentavam tentava ir um pouco mais fundo naquelas ocasiões onde apenas o bom senso parecia não responder. E por isso, e durante 3 meses, estudámos o livro de Jó e nos apercebemos que algumas das respostas simples não funcionavam naquele caso de Jó, porque eram simplistas. Ora, o livro de Provérbios, que é onde nós vamos estar hoje um pouco, parte do princípio que é fácil unir a compreensão do que a vida é ao que se deve fazer com a vida. Vou voltar a repetir.
O livro de Provérbios, muito diferente do livro de Jó, por exemplo, que estudámos há pouco tempo, parte do princípio que é relativamente fácil compreender como a vida é e depois ter uma vida boa em função daquilo que compreendemos. Nesse sentido, o livro de Provérbios é um texto intencionalmente realista que quer dizer ao seu leitor: se compreenderes que a existência funciona assim, é uma grande tolice viveres assado. Percebem a ideia? Esta é uma maneira possível de abreviarmos muito o livro de Provérbios. Se tu compreendes, é como os autores de Provérbios nos estejam a dizer, se tu compreendes que a vida é assim, é absurdo que vivas assado. Aliás, e deixem-me substituir a palavra absurdo. Porque uma das palavras que é mais usada, uma das palavras que é usada algumas vezes no livro de Provérbios, para descrever o tipo de carácter que a pessoa que não segue aqueles conselhos sabem qual é? A pessoa é considerada quê? Tolo. Qual é uma tradução também possível? Não tenham medo, não é um palavrão. Mas qual é uma tradução possível? Estúpido. Ora, só aqui fazer uma aplicação prática. Os meus filhos são educados a não chamarem estúpido uns aos outros. No entanto, há uns tempos passámos por textos na Bíblia, eles leram a palavra estúpido. Eles dizem, a Bíblia está a dizer asneiras. E eu disse, não está a dizer asneiras. Vocês não podem chamar estúpido uns aos outros. A estupidez é uma característica. E eu sei que a palavra estupidez é forte. Mas o livro de Provérbios usa precisamente para dizer que é uma grande estupidez entender que a vida seja de uma maneira e não viver da maneira consequente. O livro de Provérbios não é feito de grandes reflexões teológicas. Por exemplo, se compararmos com Salmos, com o livro de Jó, pode-nos parecer que o livro de Provérbios é muito mais simples. Num certo sentido é. Não é tanto um livro de grandes reflexões sobre a existência, mas é um livro de boas práticas para a existência. Talvez hoje, deixem-me fazer esta simplificação, podem não concordar comigo, naturalmente, mas talvez hoje nós nos sintamos pouco atraídos para um livro com estas características, porque nos habituamos fatalmente a separar teoria da prática. E esta era uma separação que, por exemplo, no livro de Provérbios não existe. Para os judeus, alguém que compreendesse bem uma coisa, necessariamente vivia bem essa coisa. Podemos generalizar e dizer, na Bíblia não há sábios em teoria. Na Bíblia os sábios são sempre em prática. Por isso, Provérbios distingue em planos absolutamente opostos o sábio do estúpido. Deixem-me partilhar 5 frases do grande pregador Spurgeon, pregador batista inglês do século XIX. Aliás, o Miguel e a Marta foram a Londres agora e não tiraram nenhuma fotografia à frente da igreja de Spurgeon. Isso é uma coisa que todas as pessoas que fazem parte desta igreja, quando forem a Londres, têm de tirar uma fotografia à frente do tabernáculo, não é? Do tabernáculo onde Spurgeon pregava. Eles tiraram uma fotografia de algumas igrejas batistas, mas dessa em particular, é que não. Bom, vamos corrigir agora. Vai fazer parte da declaração de fé. Indo a Londres, fotografo-me em frente. Ok. Spurgeon foi um pregador muito famoso. E ele era um pregador muito fiel à palavra, com um grande sentido de humor. Aliás, está aqui uma frase das 5 daquelas que eu vou dizer. Mas deixem-me citar 5 frases de Spurgeon que ajudam a resumir um pouco a maneira como o antigo livro dos Provérbios nos pode ajudar nos tempos modernos. Por exemplo, quando Spurgeon nos explica que a fé, por ser espiritual, é necessariamente física. A fé, por ser espiritual, é necessariamente física. Spurgeon explicava assim: a fé dos cristãos não serve apenas para lhes dar arrebatamentos santos e emoções celestes, mas vem ajudá-los no negócio de todos os dias, nas coisas de todos os dias. Spurgeon também nos ajuda a explicar quando, ao contrário daquilo que nós fazemos, às vezes achamos que a rotina é uma coisa que não tem nada a ver com Deus. E Spurgeon falava que a rotina tem uma qualidade sagrada. Ele explicava isto assim: devemos fazer as coisas comuns desta vida sagradas para Deus. Devemos fazer as coisas comuns sagradas para Deus. Spurgeon também nos ajudava a explicar, e deixem-me usar bem estes termos, mas que ser espiritualoide é insuportável. Não é ser espiritual. Ser espiritualoide é insuportável. E esta frase eu acho particularmente interessante, ela está no vosso boletim.
Olhem lá. Digam lá que não se identificam às vezes com isto. Não sejas tão obcecado nas coisas do céu que não suportes as contrariedades da família, porque temos ouvido pessoas das quais se dizia que o quanto mais cedo fossem para o céu, melhor, pois eram demasiado desagradáveis debaixo dele. O João Parreira estava a mandar um slowdown lá atrás. Eu vou voltar a repetir, ok? Até vale a pena. Não sejas tão obcecado nas coisas do céu que não suportes as contrariedades da família. Porque temos ouvido de pessoas das quais se dizia que o quanto mais cedo fossem para o céu, melhor, pois eram demasiado desagradáveis debaixo dele. Para aqueles que já são pais de filhos, eu acho que é fácil nós encaixarmos um bocado nisso. E eu sou o primeiro nesta fila. Quando o Spurgeon, por exemplo, nos explicava a integração dos livros poéticos, vejam a maneira como ele o faz. A religião do Senhor Jesus Cristo é para este mundo como para o mundo por vir. Por isso as Escrituras, ajustadamente, contêm os provérbios como os salmos. E ainda uma última frase, em que Spurgeon nos explica que a preguiça não é uma fé fraca, é uma fé que não existe. E eu sei que este é um ponto assim severo. Vamos falar um pouco sobre isso. Spurgeon diz-nos que a preguiça não é uma fé fraca, é uma fé que não existe. Ele diz assim: uma pessoa lê a sua Bíblia e frequentemente tem uma noção correta do que o Evangelho é. Mas essa pessoa falha na fé. Ele não tem fé suficiente na verdade das coisas que professa acreditar para alguma vez ser afetado por essas coisas na sua vida diária ou nos seus sentimentos mais sinceros. Se ele realmente acreditasse que estas coisas fossem verdade, jamais seria preguiçoso na sua vida. Nós vamos tentar desenvolver um pouco esta ideia e eu não quero... Vou tentar acelerar um bocadinho. No livro dos Provérbios, o preguiçoso é uma das personagens preferidas. Não no sentido em que ele é louvado, mas no sentido em que a sua presença é muito constante ao longo do livro para significar o oposto daquilo que o livro quer aconselhar. O livro quer aconselhar as pessoas a serem sábias. O preguiçoso aparece como um bom, mau exemplo do contrário de ser sábio. Por exemplo, e agora vou fazer aqui um caminho rápido, está aí no vosso boletim, na parte do para reflexão, maneiras como o preguiçoso é apresentado ao longo do livro. Provérbios. O preguiçoso não é de confiança. O preguiçoso está sempre insatisfeito. O preguiçoso está cercado de problemas. O preguiçoso passa a vida esfomeado. O preguiçoso está sempre cheio de desculpas. O preguiçoso nunca termina nada. E o preguiçoso fica assolado pela pobreza. E última característica, preguiçoso é incorrigível. Agora, estes textos estão aí indicados no vosso boletim. E o que eu sugeriria é que ao longo da semana vocês convivessem um pouco com estes textos. Não temos tempo para tratar tudo hoje de manhã. A ironia é que com todas estas características, o preguiçoso torna-se, na verdade, uma caricatura. Há alguém que, no fundo, perde a sua humanidade. Os antigos diziam que os sábios lucravam mais dos tolos do que os tolos lucravam dos sábios. Porque os sábios evitavam os vícios dos tolos, ao passo que os tolos não imitavam as virtudes dos sábios. E é esse tipo de pragmatismo saudável que o livro de Provérbios nos convida no texto que nós hoje espreitamos. Eu peço que vocês possam voltar ao texto em Provérbios 24. Porque nós somos convidados pelo texto a ser, perdoem-me a expressão, mas um bocadinho mirones. Vamos ser um bocadinho mirones, não é? O que é que o texto nos diz? Aquele que nós lemos, Provérbios 24. E eu sei que, consoante a tradução, há maneiras diferentes, não é? Há maneiras diferentes deste texto aparecer escrito consoante a tradução que nós usamos. Aliás, aproveito para dizer isto, se alguém não tem Bíblia, há Bíblias lá ao fundo, que por favor fiquem com elas, usem-nas, são a nossa prenda para vocês. Ora, em Provérbios 24, 30 a 34, que nós vimos, é um exemplo perfeito para ilustrar este dispositivo que o livro de Provérbios faz, que é, vamos ver como é que é a vida das pessoas que não são sábias. O livro de Provérbios faz isto várias vezes ao longo do seu texto. Somos colocados no lugar de alguém que olha para o preguiçoso, e o preguiçoso é também identificado como homem falto de entendimento, ou noutras traduções, homem sem juízo.
Ora, somos convidados pelo autor do livro de Provérbios a passear ao lado da propriedade, da terra, da casa, do preguiçoso, junto à vinha dele. E descobrimos que a vinha está cheia de cardos, ou espinhos, espinheiros, urtigas, e as pedras do muro estão derrubadas. Somos convidados pelo texto a pensar um bocado sobre aquilo que estamos a ver. E concluímos que um pouco de sono, braços cruzados e a posição deitada são suficiente para a pobreza chegar tão repentinamente quanto um ladrão. Algumas traduções têm essa palavra bonita que é tusquenejar. Alguns irmãos têm essa palavra tusquenejar, que é, outros têm cochilar, não é? Adormecer um bocadinho. Uma das morais da história, e que acaba por contrastar muito com a maneira como nós olhamos para o assunto da preguiça, é que à luz da Bíblia, o preguiçoso não se encontra num estado de neutralidade. E eu gostava de tentar explicar um pouco isto. A Bíblia não pensa que fazer zero é fazer coisa nenhuma. A Bíblia, quando fala de alguém que faz zero, não diz que ele está num estado de neutralidade, que temos de esperar que ele faça alguma coisa para sabermos que tipo de pessoa ele é. A Bíblia não parte deste princípio. Quando a Bíblia fala do homem, da mulher que faz zero, que não faz nada, a Bíblia explica que esse não fazer nada é fazer coisas más. Isso é, por exemplo, visível no texto bíblico através das imagens das coisas que crescem na propriedade do preguiçoso. Os cardos, as urtigas e as pedras derrubadas são testemunhas de que fazer nada é, na prática, fazer alguma coisa. É fazer mal. Reparem, a pessoa que passa pela casa do preguiçoso não olha e aquilo não está em estado neutro. Ele não cuidou da casa e a casa ficou igual ao momento em que ele foi para lá. Não. O que a Bíblia nos explica é que se nós passamos ao lado da casa de um preguiçoso, a casa dele já vai estar transformada objetivamente pela preguiça dele. Logo, a Bíblia não olha para a preguiça como se fosse uma coisa neutra. Fazer zero. A Bíblia não trata o fazer nada como zero. A Bíblia diz que quem faz nada faz coisas más. As Escrituras não esperam que façamos alguma coisa para haver material para sermos avaliados. Se nós não fazemos coisa nenhuma na Bíblia, isso já é material para nós sermos condenados. O preguiçoso, aos olhos do Deus da Bíblia, nunca é olhado com neutralidade. Em jeito de Deus dizer, bem, vamos esperar um bocadinho para ver como é que esta pessoa é a partir do momento em que começar a fazer alguma coisa. Na Bíblia não funciona assim. Se é suposto que ele faça coisas e ele não as está a fazer, essa pessoa já é moralmente condenável aos olhos de Deus. Nesse aspecto, a perspectiva bíblica, a ética, é muito mais exigente do que aquela que nós temos hoje, que tendencialmente a preguiça é assim uma espécie de característica meio neutra. A Bíblia não fala assim da preguiça. A partir disto, nós somos chamados a confrontar aquilo que nos faz olhar hoje culturalmente para a preguiça com neutralidade. Nós temos de confrontar. Porquê é que nós achamos que a preguiça não é uma coisa assim tão grave? Nós temos de fazer esta pergunta esta manhã. O que é que nos desajuda para que achemos que no ser preguiçoso não é assim tão mau? Temos de confrontar, porque quando a Bíblia fala da preguiça, a Bíblia diz, olha que é mesmo mau. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar a explicar isto é nós termos uma perspectiva demasiado materialista do pecado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tendemos a fazer o pecado dependente de vermos, de o podermos apalpar. Se alguma coisa for feita e nós podemos bater, apalpar, quantificar, então é porque é pecado. Acontece que, por exemplo, e deixem-me falar neste texto, Tiago 4,17. Ninguém conhece de cor, pois não? Tiago 4,17. Carta de Tiago. Pilar da Igreja, irmão do Senhor Jesus. Reparem bem o que o Tiago diz. Reparem bem o que o Tiago diz. Está na Bíblia. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado. Percebem bem a exigência de Provérbios no Velho Testamento é absolutamente continuada no Novo. Se tu sabes fazer o bem e não o fazes, à luz das Escrituras, tu estás a pecar. Quando nós lemos estas coisas, ilumina-se a nossa relação direta entre preguiça e desobediência a Deus. Nós não somos preguiçosos porque estamos num estado neutro em relação a Deus. Nós somos preguiçosos porque desobedecemos a Deus. Para pecar, não é preciso que pratiquemos ações que os homens censuram. Basta fazer coisa nenhuma que para Deus isso já é censurável. Percebem a ideia? Eu, para pecar, não preciso fazer uma coisa onde rapidamente as pessoas ao lado digam isso é censurável. Aos olhos da Bíblia, basta que eu não faça alguma coisa que Deus espera que eu faça, que Deus já censura isso. Percebe o que é que isto quer significar na prática? Que há muito pecado na nossa vida que muitas vezes não chega pura e simplesmente a ser visível aos olhos dos outros. Se nós andamos pela nossa vida a arrepender-nos apenas do pecado que os outros veem acerca de nós, isso diz muito de que nós não estamos disponíveis para o Espírito Santo para reconhecer todo o pecado que nós fazemos, que muitas vezes pura e simplesmente não é reconhecível pelos outros. Porque na Bíblia, quem não faz o bem, quem não faz o que é bem, mesmo que sem intenção formada na sua consciência, ativamente faz o que é mau. O preguiçoso, ao não cuidar da sua propriedade, destruiu-a indireta, mas efetivamente. Nós podemos perguntar, aquele preguiçoso tinha a intenção de destruir a sua propriedade? Provavelmente ele não tinha essa intenção. Provavelmente ele não pensa, eu vou ficar quieto para destruir a minha propriedade. Nesse sentido, ele conscientemente não quis destruir a sua propriedade, podemos dizer. Mas o problema é que, efetivamente, ele destruiu-a. Por isso a preguiça é uma coisa tão grave na Escritura. Deixem-me tentar, para terminar, só aplicar isto. Aliás, eu tenho ideia, e quero reconhecer isso junto de vós, irmãos e amigos, que este é naturalmente um assunto difícil. Durante 6 semanas nós falamos em coisas que muitos de nós nos revemos nestas palavras. Eu próprio me revejo em muitas destas palavras. E reconhecemos a gravidade de coisas que nós fazemos. E nós, deixem-me dizer isto antes de aplicar estas verdades do texto. Já outras vezes me têm ouvido a dizer, o propósito desta igreja não é adicionar culpa às pessoas. O propósito desta igreja é, obedecendo à vontade de Deus, pregando o Evangelho, procurar que o Espírito Santo possa fazer, através da palavra pregada, um trabalho que é incómodo, mas necessário, de nos dar a convicção do nosso pecado. Porquê é que nós procuramos arrepender-nos? Porque o arrependimento é uma coisa que vem do próprio Espírito Santo. Celebrámo-lo há uma semana através dos batismos. Só fazer este à parte rápido. Uma das coisas que na quinta-feira falámos, e deixem-me dizer, entusiasmem-se para a quinta-feira, o número está a crescer um pouco e as participações estão cada vez a ser mais interessantes. Uma das coisas que nós falámos na quinta-feira, quando refletíamos acerca do batismo, é que para aqueles que são batizados, não podem, à luz da Bíblia, achar que o arrependimento foi uma coisa necessária para se batizarem e depois ali o assunto ficou resolvido. Quando nós vemos alguém a batizar-se, nós estamos a reconhecer que aquele momento em particular, para aqueles que se batizaram, ok, já aconteceu. Mas estamos a reconhecer que o fator arrependimento é um fator que nós continuamos a viver ao longo da nossa vida depois do batismo. Agora façam a aplicação negativa. Se nós nunca nos arrependemos, o que estamos a dizer é que o poder que nos levou até à água do batismo, basicamente está inativo desde esse período. Isso na Bíblia não faz sentido. Se eu digo, eu arrependi-me e batizei-me, e a partir daí, digamos que a coisa ficou endireitada. O que nós, mesmo que não seja a nossa intenção, estamos a dizer, é que nós já não precisamos do poder do Espírito Santo para a nossa vida. Porquê? Porque nós não somos perfeitos e o Espírito Santo precisa nos trabalhar a dar arrependimento das coisas que nós fazemos mal, mesmo quando são coisas que não fizemos com intenção. Ok, rapidamente vamos então para a reta da meta. Onde é que eu gostaria de chegar com este primeiro sermão acerca da preguiça? A um primeiro ponto que é um ponto pessoal. Um ponto pessoal.
Meus irmãos preguiçosos, e agora irmãos preguiçosos não é no sentido espiritual da igreja, irmãos que dentro da igreja sentem o pecado da preguiça, ok? A mim, a preguiça não é, à luz da Bíblia, um pormenor do nosso feitio. A preguiça é um problema da nossa fé. À luz da Bíblia, ninguém se apresenta a Deus e diz: "Oh Senhor, tu sabes que eu sou um bocado preguiçoso." É uma cena comportamental. É uma herança familiar. À luz da Bíblia, a preguiça não é uma questão de feitio, é um problema de fé. Queridos irmãos, vamos ajudar uns aos outros, mas se vamos à Bíblia procurar soluções, nós temos de pensar como a Bíblia pensa. E a maneira como a Bíblia pensa é dizer: olha, que a preguiça não é uma questão de feitio, é um problema da fé. A preguiça estava até incluída naquelas listas que ao longo da história existiam dos pecados piores, os pecados mortais. A preguiça era um deles. Nós hoje lidamos de uma maneira um bocado superficial. Não é por termos um possível passado de comportamento de preguiça que até às vezes pode corresponder a algumas coisas parecidas com os nossos pais, que nós temos um argumento face às Escrituras. Se nós queremos uma solução bíblica, nós precisamos de uma reflexão bíblica. E a Bíblia trata a preguiça de um modo espiritual, não de um modo psicotécnico. A Bíblia não trata do assunto da preguiça de um modo psicotécnico. Trata de um modo espiritual. Um segundo ponto. O primeiro ponto era individual. O segundo ponto que é coletivo. É muito importante. E quero entusiasmar sobretudo os maridos desta igreja, a quem eu acho que provavelmente esta palavra será mais urgente. A tua preguiça, e deixem-me tratar-vos por tu, a tua preguiça não é um problema teu. A tua preguiça é um problema de todos à tua volta. Deixem-me explicar. Não é pelo facto do preguiçoso seres tu que impede que os outros sejam prejudicados pela tua preguiça. A Bíblia mostra que os efeitos do teu pecado afetam todos com os quais tu estabeleces algum tipo de comunhão. E deixem-me dizer, eu não vou pedir que o façam agora, mas este é um teste relativamente simples de ser feito. Basta aqueles que lidam com o pecado, que se sentem tentados pelo pecado da preguiça, arranjarem 5 minutos assim de grande sinceridade e perguntarem às pessoas com quem vivem se elas de alguma maneira se acham prejudicadas pela preguiça deles. Eu estou convicto que íamos obter respostas simples e difíceis de digerir. A nossa preguiça não é um problema apenas nosso. E agora estou a pensar sobretudo nos casados e nos homens em particular. É um problema que afeta toda a nossa família. Têm dúvidas? Perguntem às vossas mulheres. Arranjem um momento bom para lhes perguntar. Quer chegar a um terceiro ponto. O primeiro era pessoal, o segundo era coletivo, este é transcendente. E este é o mais... é aquele que eu gostaria que todos pudéssemos lembrar melhor. Nós só podemos conviver bem com a preguiça se nós convivermos mal com Cristo. Este é o meu ponto. Este era aquele que eu gostaria que nós, se tivéssemos de escolher apenas uma coisa, eu gostava que escolhêssemos esta, acerca do sermão desta manhã. Tu só podes conviver bem com a tua preguiça se conviveres mal com Cristo. Deixem-me só chamar-vos rapidamente, e vou pedir que abram a Bíblia noutro texto que nós lemos hoje. Deixem-me rapidamente memória da congregação. Qual é um dos discursos mais importantes que Cristo tem com os seus discípulos? Não é vou ajudar, não é o Sermão da Montanha, neste caso, até porque aí estão os discípulos e muito mais, mas com os discípulos em particular, qual é? Temos falado acerca disto. Qual é? Onde é que ele está? Como? Não entendi, João. A seguir... isso é ajuda do público, não é isso? Não.
Por acaso, bem, se eu responder a isso já está respondido. Boa, acertaste, João, acertaste. João 14, ok? João 14 é aquele discurso em que Jesus começa a falar com os discípulos. O Evangelho de João conta-nos essa história ao longo de João 14, João 15, João 16 e ainda agora estou a falar de memória João 17. Não é? Esse é visto como o discurso testamentar. Porque é o discurso que Jesus deixa aos discípulos no dia da sua, como o João acertou, no dia da ceia, da última ceia. Ora, vão até João 14. Não se esqueçam que o argumento agora que eu estou a tentar estabelecer é só podemos conviver bem com a preguiça se convivermos mal com Cristo. Este é o argumento. Vejam em João 14, verso 12. É Jesus a falar. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Olha aí mais à frente, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Mais à frente, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículo 23 ainda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 24, para terminar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A lógica da repetição, 5 vezes, em que a mesma ideia é repetida, numa parte tão curta da conversa, é uma lógica muito simples, mas muito severa. Se alguém reclama ser cristão, mas vez após vez não faz aquilo que Cristo lhe pede, o pecado revelado da preguiça é mau, porque mostra um pecado mais grave, que é da mentira. Deixem-me voltar a repetir. Se alguém reclama ser cristão, mas vez após vez não faz aquilo que Cristo lhe pede, o pecado revelado da preguiça de não fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Cristo pede, é mau, porque mostra um pecado maior e mais grave, que é da mentira. Deixem-me desdobrar para terminar, isto só em 3 coisinhas rápidas. Se a tua compreensão, e esta vai para aqueles, sobretudo, como alguns que tiraram cursos de ciências, quer naturais e ciências sociais, acho que isto é útil. Se a tua compreensão acerca da natureza do comportamento humano é mais complexa do que esta que eu estou a sugerir, e dá espaço para ser possível uma diferença assinalável entre aquilo que se é e aquilo que se faz, a tal diferença entre teoria e prática, eu tenho de vos dizer, essa não é uma compreensão cristã. Okay? Se a nossa compreensão acerca da complexidade do ser humano dá muito espaço para que continuamente uma pessoa diga que é uma coisa, mas faça outra, eu tenho de vos desapontar e dizer, essa não é uma compreensão cristã, mesmo que tu te consideres cristão. Pelo menos à luz desta existência do próprio Senhor Jesus. E a existência do Senhor Jesus é unir amor à prática de mandamentos. Já viram, Jesus é tão pouco poético quando fala de amor. Tão pouco poético. Jesus estava a dizer aos discípulos, ao grupo mais íntimo que ele tem, em que ele diz, vocês querem saber como é que me amam? Fazem aquilo que eu vos digo. Jesus não diz, amor é ser mais alto, é ter... Jesus não diz nada disto. Jesus diz, querem saber se me amam? Vocês vão fazer o que eu vos vou dizer. Deixem-me definir uma coisa. Eu não estou a dizer que um cristão não experimenta imperfeições. Não experimenta dificuldades, não experimenta pecado que se intromete entre aquilo que ele crê e aquilo que ele pratica. Lembram-se da maneira como o apóstolo Paulo falava acerca disto? Miserável homem sou. Paulo não estava a brincar quando reconhecia a dificuldade que era resistir ao pecado. Claro que existem imperfeições, que existem lapsos, que existem buracos entre aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Por isso mesmo nós estamos num processo de, como é que chamávamos ao processo que serve para melhorar tudo isso? É um processo de santificação. O Espírito Santo está-nos a transformar continuamente para que nós, nos nossos pecados, possamos ser as novas criaturas que já somos. Através da morte de Cristo. O que quer dizer é que, se o que de mais significativo nós temos para dizer acerca da nossa fé é que ainda temos muita coisa separada entre aquilo que é a nossa fé e aquilo que é as nossas obras,
Ao invés de podermos dizer acerca daquilo que Deus tem juntado entre a fé e as obras, então é porque talvez, pura e simplesmente, nós não tenhamos sido tocados pelo Espírito Santo. O mais grave no pecado da preguiça nem é o que o pecado da preguiça revela que nós ainda não fazemos. O mais grave no pecado da preguiça não é o facto de nós ainda não fazermos coisas. O mais grave no pecado da preguiça é que revela que o Espírito Santo ainda não faz coisas em nós. Percebem a ideia? É muito mais grave. Porque nós não nos salvamos pelas obras, nós não nos salvamos por aquilo que fazemos. O mais grave para um cristão que é preguiçoso não é ele dizer, epá, ainda não consigo fazer isto. É ele, sem se aperceber, ele dizer que o Espírito Santo ainda não faz aquilo nele. Deixem-me falar do catulá, permitam-me isso. A tua preguiça é, nesse sentido, uma verdadeira intoxicação. Vou usar um mau exemplo, ok? Como uma pessoa que está embriagada e se acha capaz de conduzir, e é óbvio que ninguém teve esta experiência na vida, aqui. Como essa pessoa que já está com os copos, mas eu sou capaz. Nós damos ao luxo de afirmarmos que amamos Jesus sem darmos o mínimo crédito às afirmações de Jesus sobre o amor. Deixa-me voltar a repetir. Eu acho que isto é muito importante. Nós damos ao luxo de afirmarmos eu amo Jesus, mas o que ele diz acerca do amor, eu não quero saber. Segundo a lógica que Jesus deu em João 14 e que João vai repetir na sua primeira carta, capítulo 4, nós temos falado neste texto. João é tremendo. O evangelista João é tremendo. O que é que João diz? Se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aquilo que nós desculpamos à luz da preguiça é aquilo que Cristo culpa à luz da mentira. E eu vou dar um conselho que não é isto. Eu não quero que este seja o melhor conselho a poder dar-vos esta manhã, mas deixem-me dizer. É um conselho duro, mas necessário. Se tu sentes que ainda... Se tu ainda sentes mais o grande abismo entre acreditar numa coisa e fazer, por favor, sê cuidadoso quando dizes que amas a Cristo. Porque vais-te estar a colocar numa posição que a Bíblia não tolera. Que o próprio Senhor Jesus não tolera. O Senhor Jesus, neste texto de João 14, ele disse repetidamente, se alguém me ama, faz aquilo que eu lhe digo. Portanto, se tu estás numa posição... E atenção, eu quero encorajar-te para abandonar a preguiça, para abandonar aquilo que te impede. Mas começa por, se tu estás numa posição onde aquilo que sentes mais acerca da tua fé é uma grande distância entre aquilo que se acredita e a prática que ainda não consigo, começa por moderar-te nas tuas declarações acerca de amor a Jesus. Porque tu estás a intoxicar-te. Tu estás a acreditar numa coisa que não é verdade acerca de ti. Eu sei que são palavras duras, mas são palavras com o amor que a Bíblia tem. E o amor da Bíblia, como nos filmes se diz, é, permitam uma expressão, tough love. É amor duro. É amor duro. Amor de combate. Nós queremos ajudar todos a que este pecado da preguiça, vamos ter mais 5 domingos pela frente, se Deus quiser, é um problema que é individual, é um problema que é coletivo, é um problema que é transcendente. Porque em último grau diz acerca da nossa relação com Cristo. Isso é a parte mais grave delas todas. Nós queremos atacar a preguiça na medida em que Cristo ataca a preguiça. E deixem-me, estou mesmo no último parágrafo. A preguiça é terrível porque impede que aquilo que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz no nosso lugar, nos faça fazer aquilo que Ele nos pede. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. A preguiça é terrível porque impede que aquilo que Cristo fez por nós ao morrer na cruz, no nosso lugar, nos faça fazer aquilo que Ele nos pede. A preguiça é terrível porque, de uma maneira chocante e inesperada, revela que nós não amamos Cristo. Porque, como Ele próprio nos ensinou, sabemos que aquele que o ama faz as coisas que Ele pede.
Em tanta coisa à qual Cristo nos chamou, Cristo nunca nos chamou a sermos preguiçosos. Queridos irmãos, com muito amor, amigos, não estamos a dizer que estas coisas são fáceis, mas estamos a dizer que a Bíblia nos traz verdade acerca destas coisas. E que, se começarem a falar com pessoas à vossa volta, uma das coisas mais impressionantes e bonitas a acontecer nesta comunidade tem a ver com isto. Não é com as pessoas se esforçarem a fazer coisas que lhe custam. Claro que às vezes nós nos esforçamos a fazer coisas que custam. Eu estava a ouvir os diáconos a falar sobre o fim de semana cheio. Eles deram o couro e o cabelo. Claro que lhes custou. Só que a transformação espiritual, que é pela graça de Deus, é que de repente o nosso desejo está naquilo que nós fizemos. Porquê? Porque nos educamos a amar o esforço. Porque o Espírito Santo está a mudar a nossa personalidade. Quando pregamos contra a preguiça, pregamos a cruz do Senhor Jesus. Pregamos que Cristo teve o poder de fazer por nós aquilo que nós não tínhamos maneira de fazer por Ele. E que por causa disso, os nossos comportamentos não são pedras no caminho, são matéria moldável. São matéria moldável, porque é o Espírito Santo que nos vai dar o poder de dizer: a preguiça não te define. Quem te define sou eu, porque tu és uma nova criatura que eu comprei. Deus comprou-nos. Vamos terminar e vamos cantar em oração aquele cântico que David dizia: cria em mim um puro coração. Que o Senhor nos ajude esta manhã. Puro coração. Que o Senhor nos ajude esta manhã. Puro coração. Que o Senhor nos ajude esta manhã. Puro coração. Que o Senhor nos ajude esta manhã. Puro coração. Que o Senhor nos ajude esta manhã. Puro coração.